TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Rapaziada, boa tarde. Começando mais um programa Resenha de Artilheiro. Quero te convidar para fazer com a gente o programa acontecer. Vamos conversar sobre tudo que rolou neste final de semana. Afinal de contas, a segunda rodada do Campeonato Cearense já aconteceu. Tivemos Ceará, Fortaleza, Ferroviário e os outros times disputando muito para que consiga pontuar e chegar firme na próxima fase da competição. A gente vai falar tudo sobre o que aconteceu no final de semana e também uma projeção para a semana. Mais uma segunda-feira e você acompanha o mundo do esporte aqui na sua TV Câmara Fortaleza. João Paulo Quintela, eu apresentando, e nos comentários ele, meu parceiro Hugo do Vale. Fala, campeão. Fala, João Paulo Quintela, todos os telespectadores da TV Fortaleza 7.2, né? Estamos de volta. Começou aí 2024, estou aqui me apresentando novamente e feliz, né? Com mais uma temporada para poder a gente estar falando sobre futebol e principalmente o nosso futebol cearense. Beleza, cara. Então vamos começar falando sobre o Ceará. O Vozão entrou em campo no último sábado contra o Floresta, na segunda rodada do Campeonato Cearense, e foi a primeira vitória do Alvinegro de Porangabuçu na temporada. O Ceará venceu por 1-0 e o gol foi do Rai Ramos, né, o lateral direito. Vamos aos gols. Na verdade, os melhores momentos, né, cara? Que não foi só o gol do Ceará, tivemos aí outros lances importantes. Cara, como é que você viu, Hugo do Vale, esse jogo do Ceará? Uma vitória importantíssima, afinal de contas, no primeiro jogo do Campeonato Cearense, ele trouxe um empate e agora consegue vencer pela vitória mínima, né, 1-0, um placar magro. Mas qual a importância do Ceará e como é que você viu esse time em campo no final de semana? A importância é imensurável, né, João? A gente acompanha aí a trajetória do Ceará. Ano passado, que ele já vinha de um descenso, né, da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esperava-se que o Ceará chegasse entre os 4 e subisse e voltasse para a Série A, não aconteceu. Então o Ceará sofre uma nova reformulação, treinador, jogadores, tudo novo, né? E veio para o primeiro jogo e aí não conseguiu a vitória contra o Maracanã. Já contra a equipe do Floresta, o Ceará conseguiu esse 1-0. E aí, importantíssimo demais, são os primeiros 3 pontos, é aquilo que todo time precisa para dar uma deslanchada, para soltar a musculatura, como a gente fala, principalmente os jogadores que são responsáveis por fazer gols, né? Da linha do meio para frente, a gente tem o Recalde, tem o Facundo, um deles, né? E também o Ailon, que são jogadores que estão chegando. O único remanescente é o Eric Puga, e você vê que falta um pouco de entrosamento. O Rai Ramos, que é um lateral que gosta de chegar muito à frente, ele foi, aí a gente está vendo o lance do gol, ó, ele puxa para dentro, né, e bate no canto do goleiro, tudo bem, pegou no adversário, mas não tira o mérito do lateral, que tem essa função ofensiva. Inclusive, teve destaque de um gol que também ele fez de fora da área, arriscando contra a equipe do Corinthians, né, quem não lembra, né, a equipe do Ituano, que inclusive eliminou o Corinthians do Campeonato Paulista. Então o Ceará é um time em construção, mas que tem aí uma missão muito difícil. Eliminar um hexacampeonato do Fortaleza, que é um time que já vai para a 4ª temporada, com o mesmo treinador e com a maioria dos seus jogadores. É um time que consegue ter titulares e reservas jogando no mesmo nível, né? Dentro do campo, o que a gente vê é um Mancini que ainda está escolhendo a sua equipe ideal. Falo isso por quê? Porque ele fez modificações na defesa, ele fez modificações no ataque. No meio-campo também ele testou algumas opções e a gente vai vendo que o Ceará ainda está se moldando como um time, né? Acho que isso tem que acontecer com mais celeridade, mas tudo ao seu tempo. O Ceará aí teve a chance de ampliar. O Recalde acabou perdendo esse gol, inadmissível perder esse gol, seja dentro ou fora do seu condicionamento físico ideal. Acho que deveria ter feito gol e acho até que o Ceará teria mais tranquilidade dentro da partida. Será que passou por alguns momentos de aperreio? O Mancini, mais uma vez,
não trazendo nenhum tipo de implicância com o treinador, mas sempre fazendo uma crítica. Precisa ser mais assertivo na hora da escalação, assim como na hora da substituição. O Ceará poderia ter tido substituições melhores e o Ceará ainda sofre em não ter esse primeiro volante. Aquela proteção à zaga, aquela cobertura aos laterais, o Rai Ramos e o Matheus Bahia são dois laterais que gostam de muito chegar à frente. Mas como o Ceará está jogando com o Lourenço, que não é de ofício um primeiro volante, fica muito difícil deixar desguarnecido. Então por isso que o Ceará sofre. Sofreu contra o Maracanã e sofreu também contra o Floresta. Vamos assim ajustar isso aí para poder deixar um Ceará mais sólido, mais coeso, porque o tira-teima está chegando. Não tem como a gente fugir disso. O Clássico Rei e a Copa do Nordeste está se aproximando para o time alvinegro. Ceará que voltou agora com o David Ricardo, né? Ele não tinha jogado no primeiro tempo como titular, entrou como titular. E aí tem o Matheus Bahia pelo lado esquerdo, como você pontuou bem. Tem o Ailon, né, que entrou como centroavante, que no primeiro jogo foi o Saulo Mineiro. Perfeito. Né? Eu acho que essas foram as modificações, porque o meio-campo continuou com o Lourenço, né, com o Mugni. Sim, Mugni. E o Recalde. Mugni que já mostrou que tem muita qualidade. Isso. Mas deve crescer um pouco mais e aí essa mexida na equipe que é necessária, se faz necessária, porque tem alguns nomes que estão fora de posição, o que atrapalha inclusive o Mugni. É um dos que, na minha opinião, estão sendo prejudicados por conta dessa utilização errada de alguns atletas. O Lourenço que já saiu de campo machucado, né? Uma contusão muscular. Né? Para início de temporada, muita gente pode dizer, não, porque está no início. Mas pode aliar-se também a uma posição que está esforçando muito o atleta como primeiro volante. Ele está se desgastando muito na recomposição, fazendo a marcação, dando um combate. A gente sabe que isso exige demais. E ele já saiu na segunda partida já machucado. Né? O Recalde, que é um jogador que fica mais à frente, mais próximo do Facundo e mais próximo do Eric Pulga, né? Se ali encostando mais próximo do centroavante, que dessa vez foi o Ailon. Mas é como eu falei, algumas modificações ainda o Ceará precisa e a gente tem que dar o tempo, né, que o Mancini tanto pede para esse time encaixar. Ele mais uma vez falou, e a gente vai já ouvir, não sei, na reportagem, que o time está maturando, né? E a gente tem que aguardar esse momento. Pois é, o Ailon, que entrou bem nas duas partidas, tem muita qualidade, tem contribuído, inclusive já fazendo gol e tal. Fez um gol na primeira partida, né? Ajudando no empate do Ceará que estava perdendo. Exatamente. E aí se movimentou bem, chega bacana. Eu tenho visto o Ailon uma figura interessante nessa equipe, mas eu lembro que, como o Hugo falou também, né? Ele não está na posição dele, ele está mais um homem centralizado, o camisa 9, por assim dizer, que hoje no Ceará tem o Barceló, Facundo Barceló, ou Barceló, mas eu vou chamar Barceló, tá? Então você já se acostume aí. Que já está regularizado. Que já está regularizado, estava à disposição. Ia entrar, mas só que com a contusão do Lourenço, acabou que o Richardson entrou no lugar do Lourenço. Pronto, foi isso mesmo, verdade. E aí o Richardson veio para ocupar aquela posição de volante. Mas Castilho o Barceló estava... entrou no lugar do Recalde, né? Se não me engano, Recalde que não se ouve bem, na minha opinião. Acho que foi no lugar do Mugni, né? O Castilho entrou e assim que entrou como segundo volante, colocou uma bola na trave, perdeu um gol, por assim dizer, mas importante por ter chegado até a área para concluir, né? É isso. Vamos ouvir então o técnico Wagner Mancini, que ele analisa esse jogo do Ceará, uma vitória do Ceará na segunda rodada do Campeonato Cearense. Eu acho que o Ceará, ele fez uma boa parte do jogo, jogou bem, mas ainda teve algumas oscilações, né? Eu diria que nós fomos muito bem no primeiro tempo, a equipe não só pelo gol que fez, mas algumas jogadas interessantes, inteligentes, com movimentações inteligentes, teve o controle do jogo. Na segunda etapa, no início do segundo tempo, a gente não voltou bem, e aí com as modificações a equipe voltou a ter o plano tático que vinha tendo no primeiro tempo, mas oscilou um pouco no segundo tempo, com bons momentos e com momentos onde necessitam ajustes, né? A parte técnica, eu acho que acompanhou isso daí.
não só pelo fato da gente, em alguns momentos, principalmente no começo do segundo tempo, com erros de passe, e aí eu tô falando exatamente do gesto técnico, a gente permitiu ao Floresta que ele jogasse um pouco mais no nosso campo, que de certa forma torna-se muito perigoso. Mas de uma maneira geral, eu acho que do primeiro jogo para esse, até mesmo na parte técnica, houve uma evolução. O Ceará hoje mostrou uma intensidade diferente, que me agrada, e os ajustes eles vão ter que ser feitos ao longo da competição, e este jogo também nos mostrou alguma coisa. Bela camisa, aí sim, meu chapa, sem símbolo, só o logo, show de bola, parabéns, manda para nós. Cara, eu concordo que a gente já percebe alguma evolução na equipe do Ceará. A parte técnica, a gente consegue enxergar, e eu falei aqui, Mugni, o próprio Lourenço, o Matheus Bahia, acho que ele abriu muito, subiu muito e ficou desprotegido, inclusive o adversário do Ceará usou muito aquele lado para poder atacar o Ceará, não é? Então, mas claro, é muito por conta daquilo que o Hugo falou, não tem aquela proteção para que os laterais subam, já que esta é a característica deles. Mugni tem muita qualidade, gostei, Ailon também gostei, eu destaquei inclusive no programa de rádio, o Eric Puga jogando bem com aquele estilo agressivo, partindo para cima, buscando o jogo, e não sei se continuará titular ao longo da temporada. É provável que não, porque está chegando muita gente. Mas, neste momento, gostei muito do Eric Puga. Tem se destacado, na minha opinião, nessa equipe do Ceará. Tecnicamente, Hugo, eu vejo uma evolução do Ceará no primeiro jogo, em especial para esse jogo, e consigo enxergar de alguma forma de como esse time pode crescer. A minha única ressalva, e é única mesmo, tem outras, mas assim, a principal, na verdade, né? A principal ressalva é essa proteção na zaga, o primeiro volante, não pelo Lourenço, acho que é um bom atleta, mas porque não é a função dele. A gente só tem, quando a gente olha, né? A gente olha e só enxerga o Richarlison como opção. Cara, infelizmente, não é a opção que o Ceará, não é a melhor opção para o Ceará ter como um primeiro volante o Richarlison. Haja vista que ele entrou e em 3 minutos, se eu não me engano, no primeiro lance, já foi recebendo um cartão amarelo. Muito parecido com o que aconteceu na temporada passada. Então, a principal queixa do Ceará, o principal problema, por assim dizer, do Ceará, é justamente essa proteção ao sistema defensivo. Porém, eu sim consigo enxergar, como falou o Mancini, uma evolução tática ou técnica do Ceará. É mais um ano que o Ceará entrega, isso aí eu falo clube, à comissão técnica, um bom elenco para o Ceará trabalhar. Isso aí é fato. Não tem como a gente fugir disso. A gente está falando aí dos 2 Facundos, a gente está falando de Lucas Mugni, de Lourenço, de Ailon, né? Rai Ramos, Matheus Bahia, Ramon Ramos, desculpa, né? Bons jogadores. Fernando Miguel, né? Então, assim, mais uma vez, a diretoria do Ceará entrega à comissão técnica um bom elenco para se trabalhar. Pontuando no que você falou, o Lourenço realmente, ou a posição de primeiro volante, é uma coisa que preocupa o Ceará por 2 motivos. Primeiro, ele não é especialista da função. Segundo, para você jogar com um primeiro volante que não tem de ofício a marcação, você precisa ter uma primeira linha, que é a linha lá de frente, que marque de uma forma que você prejudique a saída de bola do adversário, que não está acontecendo. Ailon, Puga, Recalde e Facundo. Esses 4 jogadores é para formar uma linha para dificultar a saída do adversário. Sim. Em não acontecendo, essa linha ela é ultrapassada. Então, a defesa e principalmente a volância, ela fica sem a proteção necessária. O primeiro combate vai ter que ser dado e acaba expondo a defesa. Então eu vejo que esse problema do primeiro volante passa por isso tudo. Se o Mancini conseguir fazer com que essa primeira linha dificulte a saída do adversário, os primeiros volantes, teoricamente, não precisarão ser mais de tanta marcação.
e sim de retomada. Por quê? Porque você dificulta, eles dois têm a preocupação de roubar mais a bola, fazer uma ligação com a sua linha de ataque e chegar mais próximo do gol. Seria perfeito. Só que não é o que está acontecendo, ou por falta de entrosamento, ou por falta de característica mesmo, ou dos jogadores da linha de frente, ou do primeiro volante, que é o que está acontecendo. Por isso que eu defendi lá no rádio que o Pulga poderia ainda ser um jogador de opção, porque eu acho que ele ainda não está maturado para poder ser um titular do Ceará. E ali naquela posição, eu prefiro até o Saulo Mineiro, ou até mesmo o Janderson, que é um jogador que não me agrada muito pela individualidade excessiva. Ele tem entrado mais pelo lado direito, né, do que pelo lado esquerdo. Que é uma outra situação que eu vejo errada. Porque ano passado ele se destacou mais pelo lado esquerdo. Não, a vida dele, tudo que ele jogou no Corinthians, no Atlético Goianiense, foi pelo lado esquerdo do campo. Entendo ele querer colocar o atleta lá pelo lado direito, mas a gente já viu por diversas vezes desde o ano passado que ele não se ouve bem. E aí tem o Saulo Mineiro para usar lá. O próprio Pulga ele pode colocar do lado de lá, porque o Pulga sim joga dos dois lados. Porque o Pulga é velocista, o Pulga não é extremo. Né? Mas voltando ao que falou ao Mancini, vejo uma evolução, até porque os jogadores são muito técnicos. A gente sente que alguns jogadores estão tipo que travado ainda, né? É verdade. Jorge Recalde, que é um jogador que a gente vê que tem uma extrema habilidade. O próprio Bruninho, que entrou no segundo tempo, e acredito que se continuar dessa forma ganha a titularidade, foi um jogador que demonstrou que ainda está meio que fora de ritmo. E isso é válido. Isso dá para poder a gente suportar. Até porque é começo de temporada para todo mundo. Até para quem está voando, não está com seus jogadores 100%. Né? Então, há uma evolução técnica, sim, dos jogadores. Taticamente me preocupa ainda, porque o Mancini está desde o ano passado. É verdade. Se ano passado ele não estava com seus escolhidos, esse ano ele está sim com quem ele queria trazer. Talvez não fosse o que ele queria, mas o que o clube colocou à disposição dele e ele pediu, está lá. Então, assim, vamos esperar o terceiro jogo para ver como é que se ouve o Ceará, como é que vai vir o Ceará. Se ele vai repetir alguma escalação, se nessas duas diferentes ele já conseguiu detectar qual é o time titular, né? Então é essa a continuidade do trabalho. Mas acaba sendo muito difícil para o torcedor. Não ganha um título estadual há 5 anos. Caiu de divisão. Tem o título do Nordeste, mas é tão impressionante tudo isso que o Ceará passou, que eu não vi ninguém se vangloriar de um título tão importante. Parece que passou batido, né? O Ceará é o atual campeão do Nordeste. E isso é um feito muito bacana, porque o Ceará, em 5 anos, o Ceará foi campeão 3 vezes. É verdade. Né? Em 5 não, um pouco mais de 5 anos, ele foi campeão 3 vezes. Foi em 15, né? Porque foi 15, 20 e 23. Né? Então, em 7 anos, o Ceará foi campeão 3 vezes, isso é muito. Né? Para um time que passa por alguns problemas, que vejo que todos, em algum momento, vai passar. Né? Então, a dificuldade maior do Ceará é implementar logo esse time para poder fazer frente a um time que já tem um comando técnico há 4 temporadas e que larga na frente no campeonato de forma assustadora. Beleza, cara. A gente vai mudar de pauta. Vamos falar agora sobre o jogo de Horizonte e Maracanã. Também rolou essa partida pela segunda rodada do campeonato cearense, tá? Então, bota pra gente os melhores momentos, pra gente poder analisar também essa partida, que é mais uma partida dessa primeira fase que vai definir aqueles que brigarão para passar de fase, né? Lembrando que o primeiro de cada grupo vai diretamente para a semifinal, os 2 próximos, segundo e terceiro colocado, vão disputar um quadrangular para decidir quem vai para a semifinal junto com os 2 primeiros. E aí nesse jogo, né, o Horizonte sai na frente, faz 1-0, mas aí depois o Maracanã vai lá e vira a partida, né? O time do Maracanã que vem mostrando aí uma força, vem mostrando um jogo interessante, né? Já fez dificuldades para o time do Ceará, o Ceará que empatou com a equipe do Maracanã, né? Mas para mim, depois de 2 rodadas, eu consigo ver um desenho do Campeonato Cearense como um esquema tático de futebol, né? É tipo um 4-2-4, né? Os 4 que vão brigar ali para chegar à semifinal é Ceará, Fortaleza, Ferroviária e Iguatu. Iguatu vem mostrando aí uma solidez muito interessante.
Os dois que ficam ali naquelas de brigar por cair, mas eu acho que brigam muito mais para entrar nessa vaga de Ferroviário ou Iguatu, que é o Floresta e o Maracanã. E os 4 ali que estão brigando mais abaixo, Barbalha, Atlético Cearense, Caucaia e Horizonte, né? Então eu vejo, pelo menos até essa segunda rodada, que o desenho do Campeonato Cearense seja mais ou menos isso. O jogo acabou aí 3-1 para o Maracanã, como você falou, começou perdendo, né? E eu li a jogada do André Cassaco, rapaz, o cara faz um tempinho que tá no nosso futebol, mas manda bem, né, cara? É verdade. Mandou um voleio ali interessante. É isso, 3-1, o Maracanã venceu. Próxima rodada, o Maracanã encara o Barbalha. A gente destaca de novo, mais um ano, o trabalho do Júnior Cearense à frente do Maracanã. Mais um trabalho especial que a gente vai destacando também. Além desse jogo, nós tivemos mais uma partida na rodada, neste final de semana, na segunda rodada, que foi Iguatu e Caucaia. E aí você pontuava falando sobre o Iguatu, que é uma das equipes que vai estar brigando aí para estar na semifinal, pelo menos, desta competição. E aí está a partida, o Iguatu que jogou de novo, jogou bem e venceu o Caucaia por 1-0. E jogando nos seus domínios, né? Que é uma coisa que o Iguatu já vem há 3 anos no campeonato mostrando que se prevalece disso. Também sobre o trabalho do Washington Luiz, esse treinador que também se destaca mais uma vez no campeonato cearense. É líder do seu grupo, né? O Iguatu que não sabe o que é perder dentro da competição. Pegou o time do Caucaia e fez aí o resultado que precisava. É um time coeso, é um time que joga certinho, é um time que sabe jogar dentro de casa. Ele procura, né, resolver logo a situação dentro de casa para jogar mais tranquilo. Tá aí o gol de cabeça, 1-0, né, saindo na frente e, como eu disse, né, sendo o líder do seu grupo. Beleza. O Iguatu, que na próxima rodada vai encarar o Fortaleza. Os dois líderes estarão jogando. Tá o líder do grupo A, Fortaleza, vai encarar o líder do grupo B, que é o Iguatu. Ixi, agora eu não sei, peraí. Grupo A é o Fortaleza exatamente, o Iguatu é o grupo B. Vão jogar na próxima rodada, tá bom? Gente, seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e ainda vamos falar sobre Fortaleza, Ferroviário, vamos falar ainda sobre os jogos que vão acontecer nesta semana, final de semana, na próxima rodada. Vamos também falar um pouco sobre isso e vamos apresentar a tabela de classificação, além de entrevistas e tal. É um intervalo rapidinho, só para a gente tomar um pouco de água e já voltamos com muito mais futebol cearense para você. ...2024 chegou, um novo ano, cheio de novas oportunidades na sua porta. É momento de olhar para o passado e pensar: o que quero para o meu futuro? Para começar, em 2024 tem eleições municipais. Hora de votar nos cargos de prefeita, prefeito e vice, vereadoras e vereadores. A população volta às urnas em mais de 5 mil municípios. E você? Está pronto para exercer sua cidadania? Hora de aproveitar para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. No nosso site, em Autoatendimento Eleitoral, você encontra tudo o que precisa de maneira fácil e rápida. Para pensar no futuro, o primeiro passo é pensar no voto com consciência. Justiça Eleitoral, voz da democracia. Estamos de volta com o programa Resenha de Artilheiro. Lembrando que estamos aqui toda segunda-feira a partir das 4h30 da tarde, tá? Sempre falando sobre o futebol cearense, repercutindo aquilo que rolou no final de semana e preparando a semana para você que é apaixonado pelo esporte. Também estamos na FM Fortaleza 90.7, segunda e sexta-feira, das 11 às 13 horas. Muita informação esportiva também. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre o Fortaleza. O tricolor de aço goleou o Barbalha por 5-0, 3 gols do Iago Pikachu, o Vojvoda trazendo alguns jovens para a equipe titular nesta partida em especial. Então vamos para os melhores momentos
e análise do nosso comentarista Hugo do Vale. Cara, aquilo que a gente falou, né? O Fortaleza se dando ao luxo de poder fazer o que toda equipe profissional em começo de temporada quer fazer. Usar os jogadores que não foram tão utilizados na temporada passada com alguns jogadores de base, né? Fortaleza que subiu alguns dos atletas. O Cauã e o Kevin são dois jogadores que estão se adaptando muito bem ao esquema de jogo do Vojvoda e também ao time, né, que ele escala. O Kevin, inclusive, fazendo gol, dando passe para gol, assistências, né? Isso é muito importante para a gente valorizar o trabalho de base dos nossos clubes. Até falava lá na rádio e vou reforçar aqui. Para estar convocando ou contratando algum jogador de fora, né, que não seja tão eficiente, que seja uma aposta nos garotos, dá uma oportunidade, dá sequência, dá confiança, que com certeza eles vão, dentro do elenco profissional, jogar muito mais focado e ajudar. Fortaleza aí que teve o destaque do Iago Pikachu, né, 3 gols na noite, né, pediu até música, e o homem gosta de um negócio dançante mesmo, né? O Thiago Galhardo, que também teve no jogo, mas a torcida não gostou muito da sua movimentação. Lembrar que até a rodada passada ele estava no departamento médico, foi liberado, e como a gente falou dos jogadores do Ceará, do Fortaleza também cabe. Não é porque o Thiago Galhardo jogou a temporada 2023 que ele está 100% pronto e apto para jogar 2024. Assim como o Zé Wellison, que foi um jogador que também é considerado titular, entrou no jogo, dentre outros. Um jogo que serviu, com todo respeito à equipe do Barbalha, de treino para o Fortaleza. Fortaleza que fez outras modificações, trouxe outros jogadores para dar ritmo, como o Pedro Rocha, que passou 2022, 2023 praticamente todo dentro do departamento médico. Teve o Moisés, que mais uma vez mostrou a sua força. Fez um gol jogador também, de né? ponta, fez um gol muito bacana, o gol que ele fez. Aí o passe do Kevin, ó, deixando o companheiro na cara do gol. O Iago Pikachu aí só teve o trabalho de colocar para dentro das redes. Então, assim, se a gente pode dizer que se tem um trabalho a ser seguido dentro do futebol, você pode dizer que é o do Fortaleza. Fortaleza que está conseguindo, como eu disse, fazer essa transição da base com o profissional, jogadores que saíram do departamento médico e colocar para jogar, jogadores que não tiveram tantas oportunidades e continuaram no elenco botando para jogar. Por que eu falo isso? Porque os outros que não tiveram tanta oportunidade foram negociados. Vieram para o clube e não estão jogando, que é a situação como, por exemplo, do Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B do ano passado, foi vendido, né, para a equipe do Sport, 5 milhões de reais, assim como o Iago também, que saiu, né? Igor Torres, desculpa, que mais uma vez foi negociado. O Renato Kaiser, que também não fica no Fortaleza, foi negociado. E também destacar o gol do Lucero, o camisa 9, o artilheiro do Fortaleza em 2023, também fez gol. Então, se você contar aí, foram 3 gols do Iago Pikachu, 1 gol do Moisés e 1 do Lucero, mostrando que o time realmente continua jogando bem. Ah, Hugo, mas é campeonato cearense, é contra o Barbalha? Não interessa. Sempre falo que plano e modelo de jogo colocado em prática, independente do adversário, você tem que fazer jogar. E é o que o Fortaleza está fazendo. são 9 gols em 2 jogos, se eu não me engano. E aí, líder disparado mais do que nunca. Cara, o Iago Pikachu realmente pediu música? Foi fantástico e tal? Foi mesmo? Foi. Eu não tinha visto. Inclusive, ele pediu um hit aí da Simone Mendes, né? E junto com a Manu Batidão. Foram 7 gols, tá? Foram 2-0 no primeiro jogo e agora 5-0. Ah, verdade, né? Desculpa. Foram 7 gols. E próximo jogo do Barbalha é contra o Maracanã, como eu já havia falado. Cara, um detalhe que eu acho interessante, até critiquei... É contra o Maracanã? Do Fortaleza, não. Não, Barbalha. Isso. Barbalha. Não, Barbalha já foi ontem. Hã? Não, Barbalha contra o Fortaleza. O próximo jogo do Barbalha é contra o Maracanã. Na próxima rodada. Barbalha. Do Barbalha. Tá. Do Fortaleza ainda vou falar. Eu entendi o Fortaleza contra o Barbalha. Eu até critiquei, porque assim, Vojvoda é indiscutível um dos melhores técnicos do Brasil, se não o melhor, e muito provavelmente o melhor técnico da história do Fortaleza. Isso é fato. Muito provavelmente. É um cara que tem mostrado
um caráter ilibado também, até que se prove o contrário. Agora, que tem muita competência, que entende muito de futebol, tem sido muito importante para o Fortaleza. Agora, tem suas falhas. É porque eu tenho visto muitas pessoas idolatrando, né, endeusando, colocando no pedestal que além daquilo que ele é. Por exemplo, uma das falhas, na minha opinião, até falei isso em outros programas, é ele não aproveitar a base. Tudo bem que talvez não tivesse necessidade, mas ele aproveitava pouco a base. Na minha visão, pouco. Neste ano, inclusive com uma entrevista do Marcelo Paes, depois da SAF, depois que ele já havia sido empossado como o CEO da SAF, ele falou, a nossa proposta é usar a base, é aproveitar e fazer bem essa transição. Não sei se pela SAF ou se por opção do Vojvoda, o Fortaleza já começou a temporada utilizando aí alguns garotos. O Kervin, que foi muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, inclusive observado por grandes equipes, e também o Cauã. Ainda tem o Amorim, que já faz parte do grupo principal, não jogou ainda, mas está fazendo parte, está treinando. Que é muito bom jogador. Com a equipe principal, o Amorim é muito bom jogador. Mas assim, é interessante ver isso, você aproveitar mais a base, por mais que os motivos, enfim, não sei quais são, mas o que importa é que está utilizando, está dando oportunidade e agora entrou com os dois como titular. E a prova que eles foram colocados à prova e foram aprovados, na minha opinião. Eu sei que é pouco ainda, dois jogos, mas eles têm mostrado que tem capacidade e junto com esse elenco pode ajudar muito o Fortaleza e, claro, crescer junto com o Tricolor de Aço. Verdade, né? A gente briga muito por isso. Fiquei triste, ao mesmo tempo feliz pelo atleta, mas o Bruno Melo, mais uma vez, não vai ser utilizado pelo Fortaleza. Verdade. Acaba de ser anunciado o seu empréstimo, né, para a equipe do Curitiba. Verdade. Quer dizer, Curitiba, Goiás, Corinthians, serve para todo mundo, aí só não serve para o Fortaleza. Lá no Curitiba tem o Robson, que o Fortaleza vendeu para o Curitiba, e tem um outro atleta... Vendeu de volta, né? Como diz o outro. E tem outro atleta também do Fortaleza que está emprestado, que eu não me lembro agora, pode ser que eu encontre aqui, mas vai lá, Pro continua. Curitiba eu não lembro, mas pro Cuiabá é o Ronald, né? O volante. Mas não é não. Tem alguns outros jogadores aí que o Fortaleza está preferindo emprestar, principalmente esses que marcaram a história do Fortaleza, principalmente na saída da Série C, né? Para mim é um jogador que tem suas qualidades, é um jogador que atua como um zagueiro pelo lado esquerdo, ele atua como lateral esquerdo, que é a sua posição de ofício, é um cara que também consegue fazer um volante, né, mais pelo lado esquerdo, porque é canhoto, mas enfim, a gente está falando de base a gente pode falar do Kevin, do Cauã, ainda tem o Riquelme, que é um cara que pode ter umas oportunidades também, a gente tem o Abraão, que também é um jogador que todo ano bate e volta no Fortaleza. Verdade. Tem o Gustavo Coutinho, que a gente falou sobre ele, que já foi vendido para a equipe do Sport. Não se enquadra no perfil do Vojvoda, né? Mas só em essas duas aquisições para a equipe profissional, eu acho que é um avanço. Quem sabe é uma mudança, quem sabe na base também há a interferência, ou passe a ter a interferência do Vojvoda para se preparar melhor esses atletas para que sejam utilizados no profissional. A gente viu aí que tem o Júnior Negão junto com o Clodoaldo, que está lá no Sub-13, tem o Rinaldo, que está no Sub-17, enfim, tem alguns dos treinadores que podem muito bem pescar essa situação do Vojvoda, do tipo do jogador que ele gosta, para poder estar preparando melhor e assim o Fortaleza conseguir utilizar no elenco profissional. Cara, a gente volta já para o Fortaleza, deixa eu só trazer informação que acabou de chegar e eu vibro com isso. E já estão dizendo aqui, ó, dor de cabeça para o Dorival. Tem Vitor Roque, tem o Hendrick, tem João Pedro voando, né? Tem o Richarlison voltando a jogar bola. Então o John, né? E o Arthur Cabral acabou de fazer um gol de empate pelo Benfica de bicicleta. Que loucura, cara. E lá tá louco, né? Porque quem chegou lá foi o Marcos Leonardo. Entrou no lugar do Arthur Cabral no primeiro jogo, na estreia, fez gol. No segundo jogo, fez gol. Mas a briga tá boa. Porque mas no terceiro, aí ele foi mal. Porque além de ter perdido o gol, ele perdeu o pênalti e o time do Benfica foi eliminado da Copa de Portugal. Olha aí. Por conta
lógico, não só do Marcos Leonardo, mas dessas perdas e oportunidades que ele teve durante a partida. Pois é, e acabei de receber aqui o gol de bicicleta, golaço, por sinal. Lembra de um gol do Rivaldo, que ele mata pelo Barcelona? Que ele mata no peito e dá de bicicleta? Foi mais ou menos aquilo lá. Dominou e deu uma bicicleta linda, viu? Eu queria muito, cara, Arthur Cabral tendo uma oportunidade. Já é grande, né? Benfica já é grande, mas eu queria ele em um patamar maior e, por que não, na seleção brasileira? Eu vou te ser bem sincero, João. Na saída dele do Fiorentina para o Benfica, eu já não gostei muito. Né? Porque o cenário hoje, os holofotes hoje para o futebol português não é mais como antes. Sim. Né? Praticamente quase, para alguns jogadores, o final de carreira do que uma ascensão. Sim. Por mais que haja uma compra, né? Por mais que o Benfica tenha desembolsado um dinheiro para a Fiorentina para levar o Arthur Cabral. Mas assim como você, eu preferiria que ele tivesse ido para o futebol espanhol, né? Que eu acho que ele se encaixa bacana. O próprio futebol inglês. No inglês, hein, bicho? Ele né? O italiano mesmo, se ele fosse para algum clube tipo Napoli, né? Esses clubes mais emergentes, Inter, né? A Inter, era Inter, demais. Né? E aí seria melhor para ele. Mas quem sabe, né, cara? Depois dessa desenvoltura, mesmo no Benfica, ele não ganha notoriedade ou chance na seleção. Afinal de contas, a falta que tem a seleção brasileira por um centroavante mais fixo, ela é latente. Né? A gente só tem o Richarlison, que sofre críticas com razão. Depois dele, a gente vai ter o Martinelli, que não é 9. A gente vai ter o Gabriel Jesus, que não é 9. A gente tem o Pedro, que aí também se encaixa nesse perfil. Mas vamos ver. O professor aí. Oh, camisa real linda. Juan Pablo Voivoda, o técnico do Fortaleza, fala sobre a partida, a vitória e destaca a concorrência no elenco do Tricolor de Aço. Es algo normal, o primeiro tempo o time adversario también está con mucha energía en cuanto a parte física. Nos teníamos que adaptar rápidamente a las condiciones de campo, de adversario, conseguimos un gol, mas tivemos poucas finalizações, adversario teve, acho que una importante que respondió bien João Ricardo, mas ao segundo tempo marcamos ao inicio un 2-0 que permitió a la gente controlar melhor el jogo. Y acho que a partir del minuto 20 fuimos superiores y marcamos una boa diferencia en el placar. Show de bola! Juan Pablo Voivoda analisando e falando da importância da concorrência. Ele fala que essa história de titularidade no Fortaleza não tem muito disso não, tá? Cada qual vai ter que conquistar o seu espaço e vai ter que conquistar jogando bola. Tá certo, né, irmão? Até porque a temporada é desgastante demais. Sim. Fortaleza terminou o ano sendo o clube que mais jogou no mundo. Verdade. Né? Então vai precisar de todos os jogadores, todos à disposição e principalmente todos no mesmo nível, né, de obediência tática. Porque mais do que técnica, mais do que tática, né, a obediência eu acho que é o fator primordial para ganhar o coração do homem aí. Né? Quando você entra no campo e faz o que ele pede, da forma principalmente do que o titular está fazendo, eu acho que ele já larga na frente. Né? Por isso que ele tem alguns que, entre aspas, são os mais queridinhos dele. Ele entrou com o João Ricardo, ele entrou com o Dudu, não foi com o Tinga, ele entrou com o Benevenuto, não foi com o Brits. Na lateral esquerda, não me lembro. Não, foi Pacheco mesmo, Bruno né? Pacheco. Foi Pacheco. Ele que deu o passe do gol para o Pikachu, primeiro lance. Faltou o zagueiro pelo lado esquerdo, você não falou. Foi o Tite Benevenuto, né? É. Aí no meio foi o Cauã, né? Foi... Quem mais? Não lembro. Zé Wellison. Kevin, Pikachu. Não, Pikachu e... Kevin, Pikachu, Lucero e... Moisés. Quer dizer, pelo menos aí uns 4 ou 5 que não são titulares, né? Propriamente dito. Né? Propriamente dito, né? Inclusive o próprio João Ricardo, né? Inclusive o próprio João Ricardo. Que disputa titularidade com o Santos. Santos estava no banco, né? Mas que o Santos, pelo que a gente vê, deve ser o titular. É isso aí. Cara, deixa eu falar agora do Ferroviário. O Ferroviário que lutou muito, tentou muito e venceu o Atlético Cearense por 2-1 neste domingo pela segunda rodada do Campeonato Cearense. O jogo foi no estádio Presidente Vargas. E no finalzinho, Ciel conseguiu trazer a vitória
para o Ferroviário. Mostra como é que foi aí, um pouco dos melhores momentos, dos gols, enquanto que o Hugo do Vale comenta também para a gente. A gente fez esse jogo, né? Eu tive a satisfação de fazer esse jogo pela TVC, né? Aí você vê o gol do Hernandes, aquele Hernandes mesmo, né? Que jogou no Ceará, que jogou no próprio Ferroviário, nos meados de 2005, se eu não me engano, naquele time que ainda tinha Marcos Pimentel, Sérgio Alves, Fernandinho, que depois jogou no São Paulo, né? E eu gostei, cara. Quando a gente fala que o nível do futebol cearense está crescendo, não é exagero nem bairrismo, não. Foi um jogo onde a gente pensava que o Ferroviário ia golear o Atlético, mas depois o Atlético se postou muito bem dentro do campo, voltou para o segundo tempo numa disposição tática mais interessante, empatou o jogo, né? Deixou o Ferroviário meio que agoniado aí, preocupado, só que um jogador do Atlético foi expulso e aí ele ficou com um a menos. Aí o gol do Atlético, um belo gol, inclusive. Bonito do Breno, gol, hein? Um passe do Ari, tá? E o Breno, né, fez uma conclusão pro gol muito bonito. Ele poderia até servir o próprio Ari, que se você perceber, vem chegando ali na meia-lua sozinho, né? Mas aí foi lá e fez a conclusão. Você vê aí, ó, o Ari se posicionando como um bom pivô, vê pelo lado esquerdo a opção e ele sai lá, ó, para chegar. Ó, ele chegando aqui, ó, tem 2 jogadores para finalizar, mas ele mesmo consegue lá e fazer o gol do Atlético, como eu falei, o gol de empate. Depois... Uma boa, né, assistência, hein, cara? Uma boa assistência, como um bom pivô, ó, e o corte, ó, maravilhoso, né? Coisa realmente de um bom centroavante. Você falava que Depois, esperava... pode falar. Depois, né, o Atlético igualou o jogo. E aí a gente via que tinha até momentos que o Atlético poderia vencer a partida, né? Foi aí que veio a expulsão do jogador do Atlético, segurou até onde pôde. Aí a gente já estava com mais de 10 minutos de acréscimo. Não, ainda 8 minutos de acréscimo. Foi quando aconteceu o pênalti. A gente via a preocupação do Raimundo Wagner, onde via o Ferroviário, juntamente com o Ciel, Raimundo Wagner falando, roda essa bola, toca mais a bola, sem aperreio e tal. E foi assim que saiu o gol do Ferroviário. Uma troca de passes, uma enfiada de bola na diagonal. O centroavante fez o facão, Ciel foi lá, ó, decidiu e trouxe 3 pontos para o Ferroviário muito importantes numa competição em que cada time joga 5 vezes só, né? Pois é, você falava que imaginava que Ferrão passaria por cima com facilidade do Atlético Cearense, e aí não é diminuindo o adversário, mas é porque, por exemplo, o próprio técnico João Carlos Moura, que deu entrevista para a gente lá no programa de rádio, ele falava da dificuldade do Atlético, que a sua competição seria se manter na Série A. A briga real e verdadeira do Atlético Cearense seria se manter na Série A do Campeonato Cearense. Então, quando a gente olha todo esse contexto, a gente percebe a dificuldade que o Atlético Cearense teria nesta partida, mas e até no acho jogo, que se até no jogo, a gente fala que pensava que ia golear, não foi antes de começar o jogo, não. Foi quando a bola rolou. Começou a rolar. O esquema tático do Atlético é interessantíssimo, jogadores espaçados, dando dificuldade para o Ferroviário roubar essa bola, só que assim, a falta de como é que eu posso dizer, de tempo de treino do Atlético fazia com que houvesse os erros. E foi aí que o Ferroviário saiu logo no começo, fazendo o primeiro gol. Então, o que deu a entender que fosse uma goleada foi por conta disso. Também, né? Não é por conta daquilo que a gente sabe, né, do investimento menor e tudo, porque dentro do campo o Atlético lutou até o final. É verdade. Foi bacana. O técnico é João Carlos Moura, que é um português, inclusive, e está fazendo esse trabalho no Atlético Cearense. Um outro detalhe é que o Raimundo Wagner, excelente e competente técnico de futebol, hoje é coordenador de futebol do Ferroviário. Ele está fazendo essa transição até o Ferrão definir qual será o próximo técnico, mas a minha questão é, será que ele não pode ficar e assumir essa condição de técnico do Ferroviário? Deve. Né? Eu acho que o Raimundo Wagner, assim como o Washington Luiz, o Roberto Carlos, o Júnior Cearense,
São treinadores da nossa nova geração, da nossa nova safra, que entendem muito de futebol e estão fazendo trabalhos excepcionais em clubes que às vezes não dão nem tanta condição para eles desempenharem papéis, como por exemplo o Maracanã, chegar a um empate com o Ceará, do Presidente Vargas, um Iguatu eliminar o Ceará de uma semifinal, né? Então assim, são feitos, cara, que são extraordinários para o que o cara tem na mão. Um Raimundo Wagner pegar um Atlético Cearense e chegar à final de um Campeonato Brasileiro da Série D. Subir da Série D para a Série C. Verdade. Né? Então, assim, são trabalhos executados por treinadores cearenses. A gente deveria abrir um pouco mais os olhos, deixar o preconceito mais de lado e fazer com que esses caras tenham oportunidade para trabalhar. O técnico do Ferroviário analisou a partida e fala da importância desta vitória. Eu acho que a equipe se entregou ao jogo. A nossa preocupação desde quando nós chegamos era mostrar para os atletas que a gente precisava muito da parte mental hoje, por tudo que vem acontecendo, né, do jogo da Copa da Praia do Nordeste, do próprio Cearense. Então a gente falamos que a gente precisava ter esse foco, né? Precisava muito do nosso torcedor, mas infelizmente nem todos entendem o momento do Ferroviário. Tive pouco tempo para treinar. Procurei permanecer o máximo possível do elenco que jogou o jogo passado, mas a gente perdeu muito algumas ações, né? Começamos o jogo bem demais, fomos intensos, que era o que a gente queria, buscamos o gol, né? Mas faltou ter um pouco mais de tranquilidade até para matar o jogo, digamos assim. Mas estou feliz pela vitória, o grupo se entregou ao máximo, né? Nunca desistiu, mesmo com a dificuldade que foi o jogo. Então agora já é pensar no Caucaia na quarta-feira. É isso, Raimundo Wagner, técnico atual, coordenador técnico, né, mas está como técnico interino do Ferroviário, analisou a partida e eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente acompanhou essa entrevista e também a partida. De novo, a gente olha o potencial do técnico quando ele consegue fazer a leitura do jogo e consegue transmitir isso com facilidade. Ele leu bem o jogo e a entrevista entregou de mão beijada. Está aqui, foi isso que aconteceu, nós fizemos isso, tentamos fazer assim, aconteceu dessa forma e precisamos melhorar nisso e nisso. Quer dizer, a leitura que ele faz é muito massa. E mais diferente de alguns aí que a gente vê, cara. E mais ainda, João, porque o Raimundo Wagner estava em Tocantins. Uhum. E esse Ferroviário, ele é diferente do Ferroviário do ano passado. Sim, exato. Se ele pega um Ferroviário do ano passado e vem para trabalhar, eu acho que é bem mais fácil, entre aspas. Mas ele pega um Ferroviário sem Paulinho Kobayashi, sem 9 jogadores que atuaram no ano passado, com um técnico que trouxe uma filosofia nova e com 2 ou 3 dias de treinamento, ele consegue chegar ao campo e vencer a partida. Não interessa como foi, mas venceu. Isso é importante, trouxe 3 pontos. Então já traz uma tranquilidade, o jogador já sente um pouco mais de confiança para poder acreditar no trabalho do treinador. Beleza, a gente vai passar a tabela de classificação do Campeonato Cearense. Aquilo que nós falávamos semana passada é apenas o começo, é apenas um jogo. Já está começando a coisa a acontecer, já são 2 jogos, tá? O Tricolor de Aço reassume a condição de líder do seu grupo, do grupo A, com 6 pontos ganhos. O Maracanã é o segundo colocado com 4, uma vitória empate, é isso mesmo, com 4 pontos. Floresta já havia vencido o próprio Ferroviário, é o terceiro colocado, Caucaia e Atlético Cearense. Aqui tem um detalhe, deixa eu ver aqui. Vamos lá, para o grupo B tem o Iguatu, que é o líder, com 6 pontos. O Ceará é o segundo colocado com 4 pontos. Ferroviário é o terceiro com 3 pontos. Horizonte e Barbalha ainda não pontuaram. Explica para a gente, Hugo do Vale, o que é que vai acontecer aqui com o primeiro colocado de cada grupo. Não este que aí estão, mas ao final dessa fase de grupos, o que é que vai acontecer com o primeiro colocado? Os 2 primeiros colocados, eles já passam a semifinal, que ficam esperando. Os 2 líderes. Os 2 líderes já passam e ficam aguardando, porque vai acontecer um quadrangular entre o segundo e o terceiro colocado de cada grupo, que vai disputar com cada um que já estão esperando na semifinal. Os outros 2 de baixo disputam um quadrangular para ver quem fica no campeonato e para ver quem desce para a segunda divisão. Você vê, que aquela leitura que a gente fez,
né? Tá dentro do que a gente projetou, né? Horizonte e Barbalha são os 2 últimos aqui, né? No grupo B. Caucaia e Atlético Cearense são os 2 últimos. Aqui há só uma inversão, porque a gente falou que seria Fortaleza, Ferroviário, Ceará e Iguatu, mas como estão 3 no mesmo grupo, né? Talvez não fique nessa ordem. Um dos 3 que você falou vai ter que ficar... Vai ter que rodar. Tem que rodar. Né? Se tiver que aparecer na semifinal. Sim, né? sim. Então, assim, melhor por Maracanã e por Floresta. Né? Porque um dos 2 vão ser agraciados com essa possibilidade, né? De estar no lugar de um dos 3 que a gente pontuou. Beleza, aí está o retrato falado do Campeonato Cearense. Eu estou com informação agora de exatamente 17h11, tá? A gente ia trazer mais informações, inclusive, sobre isso, mas infelizmente não foi possível confirmar com o jurista, com o advogado, para a gente conversar sobre esta pauta, mas dependendo de como as coisas se desenrolarem ao longo da semana, traremos na semana que vem, tá, o especialista para a gente conversar sobre. Não foi possível trazer hoje. Ceará envia notificação para Barleta se apresentar ao clube. Ou seja, agora é oficial, ele continua atleta do Ceará, não porque a justiça já definiu nada, mas porque como o Ceará pagou, é isso que está dizendo a matéria, como o Ceará pagou, ele tem o direito de exigir a presença do atleta em treinamento. Então vamos lá, o Ceará enviou nesta segunda-feira notificação ao atleta Christian Barleta com solicitação de que ele se apresente imediatamente ao clube. O atacante não treina no clube desde dia 18 de janeiro e vive uma batalha judicial com o vovô em busca de uma rescisão indireta. É bom reforçar em relação a esse caso, né, que o Barleta nunca deixou de ser atleta do Ceará. O que estava atrasado em relação ao Barleta foi uma negociação entre Corinthians e Ceará. O salário dele em si não estava atrasado. O que estava atrasado era direito de imagem, que é como se for um plus, né, como se fosse um a mais, né, mas que não dá o direito de fazer o que o Barleta fez, que foi muito mal assessorado juridicamente. Agora, tem que se reapresentar ao clube, pode ser punido pelo clube para poder pagar multa, esse tipo de coisa, porque ele praticamente fez o abandono de emprego, né, como a gente fala. Né, ele não estava notificado para poder deixar o clube coloca em dia, em menos de 3 ou 4 dias, a situação em que ele reclamava. Então é como se ele fosse um funcionário, né, que achou que estava sem receber o seu salário propriamente dito, mas estava recebendo o que não deixou de receber, foi o direito de imagem, junto com a parcela que estava atrasada em relação à compra do Corinthians e que logo foi quitado. Houve uma precipitação, a gente sabe disso. Né? Até porque o Barleta não estava jogando, até porque o Barleta não estava satisfeito com o que o Mancini vinha fazendo, com ele jogando nesse time do Ceará, desculpa. Ele também queria estar jogando e acabou surgindo aí um convite do esporte, que fez com que o atleta fosse para lá. Agora, juridicamente, a situação do atleta e dos 2 clubes já ficam bem claras. O esporte, se quiser ter o Barleta, vai ter que pagar por isso, inclusive pelo que o Ceará já pagou e também já deixou, né, em valor dia. Da multa, né? Valor da multa. Valor se quiser multa, contratar, tem que pagar multa. Isso. E o atleta se reapresentar ao Ceará. Vai ter clima para jogar no Ceará? Meu amigo, ele não tem que achar que tem clima. Ele é funcionário do clube e tem que voltar para lá. Perfeito. E aí o clube faz o que achar que tem que fazer com ele. Se vai emprestar, se vai botar para jogar, se vai punir. O clube, ele tem, dentro do seu direito, se quiser pegar o Barleta para poder ficar treinando em separado, colocar para jogar no sub-20, não sei. Né? Não que a gente queira esse final. Queria muito que o Barleta voltasse, porque era um cara que, na minha opinião, inclusive seria titular nesse time do Ceará. Pois é, cara, eu gostei muito. É um jogador muito que chegou, da qualidade. mostrou trabalho, tem qualidade, é um jogador que tem a finalização apurada, é um jogador que tem um domínio de bola, condução de bola muito bacana, bola parada dele também é muito boa, né? Eu achava que poderia ajudar muito, acho
que pode ajudar muito ao Ceará. E aí vejo que uma coisa que a gente criticou o Ceará e vem criticando, pode entrar agora e ser uma coisa para mostrar para a gente que é diferente. Traz o cara, conversa com ele, reúne com a galera, volta pro grupo e vai jogar. Eu acho que seria o melhor final para todo mundo. Show, meu chapa. Seguinte, seleção brasileira joga nesse instante o pré-olímpico, tá? Que acontece na Venezuela. Está 0-0, o jogo é contra o Equador e a seleção brasileira tem Hendrick e John Kennedy no comando de ataque, são os artilheiros da seleção brasileira. A seleção continua com 100% de aproveitamento, certo? Volta no Campeonato Cearense, agora a gente vai finalizar trazendo aqui a tabela para os próximos jogos. Então nós temos aí na terceira rodada Caucaia contra o Ferroviário, o jogo vai acontecer no Raimundão, mando de Caucaia. Fortaleza e Iguatu, jogaço, esse é um jogo top. Muito bom. Na Arena Castelão, Voivoda e Washington Luiz. O Ceará recebe o Atlético Cearense no estádio Presidente Vargas na quinta-feira. Caucaia e Ferroviário na quarta, 19 horas. Na quarta também, Fortaleza e Iguatu, às 20h30. Ceará na quinta-feira, 20h30, contra o Atlético Cearense. O Barbalha recebe o Maracanã no Romeirão, às 16 horas de sábado. E no PV, o Floresta recebe o Horizonte, às 16h30, no próximo domingo. O artilheiro da competição, Iago Pikachu e Vinícius Canidé Júnior Mandacaru, com 2 gols. O Iago já tem 3 gols na competição. É isso, meu parceiro. Simbora? Raquetada final. O que você manda para nós aí, para a gente finalizar? Cara, assim, mais uma vez valorizar o nosso futebol, o futebol cearense, o campeonato cearense. A cada ano que passa, a gente vê que esses clubes de menor poder aquisitivo estão tendo oportunidades, tanto no futebol nacional como no futebol regional, através do campeonato cearense. Então eu gosto muito de enaltecer o nosso manjadinho, colocar ele para cima, vá para o estádio, acompanhe os jogos das outras equipes, né? Acompanhe o nosso futebol para você chegar e ter uma opinião mais embasada de algum jogador que for anunciado, que fizer um gol, né? Que surgir da base. Acompanhe a base também, eu acho que é importante. É isso. Esse é o grande momento, né, cara? Para poder a gente chegar e ter a participação direta no nosso futebol, que é o futebol cearense. Valeu, parceiro. É nóis. Tamo junto, até segunda-feira, se Deus quiser. E o Resenha de Artilheiro temporada 24 está terminando, pelo menos este episódio, ou este programa, com produção, edição, roteiro e concepção de conteúdo de Lúcio Gleison Uchoa, edição de imagens Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações, direção técnica Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, a jornalista Renata Sampaio. Comentários, meu parceiro Hugo do Vale. A gente se encontra na próxima segunda-feira, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. E no rádio, segunda-feira e sexta-feira, FM 90.7, de 11 às 13, tá? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.